Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação e deixe seu like, né? É uma pobreza o like nesse canal. Eu acho até que é uma vergonha as pessoas se comportarem assim, entendeu? Porque para mim é o seguinte, quem assiste um vídeo e não deixa like, é porque não gostou do vídeo, e se não gostou do vídeo, por que é que está no canal? Inscrito no canal, né? Deveria sair, né? É a coisa mais ética, mais decente, né? Mas como cobrar ética e decência no Brasil virou um problema, então a gente tem que conviver com esse tipo de pessoas mal agradecidas, né? Se você quiser ser um parceiro do canal, e aí já é um negócio, ir para like, o cara já é difícil de dar imagina, né? Então, se você quiser ajudar o canal financeiramente, meu amigo, eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo, tá lá, vai estar lá o Pix, entendeu? Tá na capa na thumbnail certo? Tá ok? Tá lá. Então, porque coisa de graça é muito bom, né, gente? Todo mundo gosta de coisas gratuitas nesse país, né? É incrível, né? Nós estamos falando sobre Sofia e falamos, né, sobre a queda da Sofia, o que é que acontece, né, com a queda da Sofia, como é que esse ela bateu no limite, né? E aí fragmentos dela se tornaram a substância para que o demiurgo criasse a matéria. Ela forneceu. Por quê? Porque parte dela, ou a parte psíquica dela, forneceu isso. Diríamos assim, ela forneceu aquilo que nós chamamos de átomos primordiais da, para a criação do, da realidade material, né? Não chamaremos de universo, mas de realidade material. E aí, claro que aí teve consequências, né? A Sofia não voltou para o pleroma, porque isso é muito claro, né? No Evangelho, no Gnose de João, né? Em que ela volta para... Ela fica no oitavo céu, né? Acima dos governantes, né? Portanto, ali no céu de Urano. E aí, bem, precisa desenrolar, porque as consequências, apesar dela ter ajudado, né? E a gente conhece todo o esforço que a Sofia fez. Os gnósticos nunca olharam para ela como sendo um problema, tá? Ela já fez várias interferências, né? Ah, haverá um momento da interferência final, mas isso daí ninguém sabe, somente o Pai, né? O Uno sabe o momento certo em que tudo terá que convergir para a sua plena realidade, né? Então, nós precisamos entender como é que funciona esse nosso mundo fragmentário, né? Porque o nosso plano, a nossa realidade, ele é feito dos fragmentos psíquicos da Sofia, né? Ela deu origem ao demiurgo, e o demiurgo deu origem aos arcontes e foi gerando outros seres, né? Porque ele tinha esse poder de emanação, certo?
E aí, bem, o universo virou o caos que virou. Tá? Então é preciso a gente muitas vezes entender que estamos longe de compreender o que de fato é a realidade. Não? Eu vou tentar mostrar algo a vocês muito importante. Depois eu vou explicar isso aqui com mais sutileza, né? Mas eu quero mostrar assim, né? Vamos supor que aqui, tá, existe uma cidade. Uma cidade que tem casas, certo? Ok? Prédios, né? Mais prédios, ok? Tem natureza, árvores, né? Ok? Tem animais, etc. Tá, vamos. Isso aqui é só para ilustrar. Então você tem aqui uma realidade visível, não é? Correto? Mas aqui, tá? Tem um outro limite que tem a, diremos assim, a mesma realidade, certo? Ok? Tá? E aqui nós temos, tá, uma, diríamos assim, uma mesma realidade, só que num nível um pouquinho mais superior, né? Diríamos assim, ok? Teríamos as mesmas coisas, casas, etc., prédios, né? Ok? Árvores, né? Natureza, né? Ok? Então você teria aqui uma realidade da luz, né? Mas da luz legítima, a nossa realidade, né? Certo? Que eu diria que é uma realidade opaca, né? E essa aqui é uma realidade escura, certo? É como se você tivesse aqui, né? Esse mundo aqui fosse esse aqui, né? Fosse o mundo da inconsciência, ok? Certo? Você não entender, aqui não se preocupe. Mas isso aqui, tá? É como se nós tivéssemos na cidade que a gente mora uma cidade duplicada abaixo e outra acima, em densidades e frequências diferentes, ok? Isso aqui é importante entender, porque quando você imagina que algo metafísico como a queda da Sofia aconteceu, é, provavelmente a Sofia, né, ela foi, é claro que aí se criou, né, um universo, né, complexo, onde as realidades estavam completamente confusas e misturadas. Tá? Então era necessário que
houvesse uma certa reparação daquilo que foi feito. Tá? Os cristãos, hoje, a grande maioria nas suas igrejas, acredita que Cristo veio a essa terra redimir, morrer por causa dos pecados humanos. Né? Quem matou não foi os judeus, não foi os romanos, quem matou Jesus foi eu e você, por causa do nosso pecado. É isso que eles falam todos os dias nas missas, na Semana Santa, eles jogam isso na cara dos seres humanos como se nós tivéssemos sido culpados. Né? E aí eles dizem que todos os dias Cristo é crucificado quando nós fazemos coisas erradas, porque a religião, gente, ela sobrevive a partir do medo, da insegurança das pessoas. E como tem muita gente que ainda não foi curado disso, né? E continua ali, saiu fora da religião, mas a religião não saiu fora dele, né? Saiu da igreja, mas a igreja continua dentro dele, então ele fica completamente ali, né? Cedendo aos caprichos, né? a todas essas situações que começam a aparecer na vida dele, ok? Certo? Então, eu digo isso aqui para vocês com todo carinho, né? Quando falta-nos uma compreensão muito clara sobre a razão e o motivo por que o Cristo veio a esta terra, né? E a gente aplica isso apenas ao nosso mundo físico, nós nos enganamos muito. Por quê? Porque a vinda do Joshua na Terra e tem uma implicação em todo o universo, em todo o mundo metafísico, o mundo extrafísico, o mundo físico. Tá? Por quê? Porque assim, existe aquilo que nós chamamos de universo físico, mas existe também aquilo que nós chamamos de universo psíquico. E existe aquilo que nós chamamos de universo espiritual. Esses três universos estão profundamente entrelaçados, mas eles são bastante separados uns dos outros. Quando muitas pessoas desencarnam, acontece muitas vezes que essas pessoas são levadas para cidades muito semelhantes ao que elas viviam, que são as cidades, diremos assim, escuras, trevosas, as cidades invertidas. Claro que quem está lá não sabe que é uma cidade invertida. É como se a cidade estivesse debaixo da cidade, né? Do mesmo lugar, do mesmo, sei lá. Você pode imaginar N situações. Né? Então, o mundo da inconsciência, ele é um mundo muito pouco explorado. Né? Daí a gente precisa ter muito cuidado e desconfiar muito de certas coisas, como, por exemplo, usar a hipnose para pessoas canalizarem. Isso se torna perigoso porque quando você invade o inconsciente de uma pessoa, você não sabe que monstro está guardado lá dentro. E grande maioria das pessoas não
não consegue nem sequer lidar com as próprias sombras, né? Então, o gnosticismo, a gnose, ela não é um ensino de autoconhecimento. Você pode até usar o autoconhecimento, mas se o autoconhecimento resolvesse problemas, nós estaríamos em grande melhor, né? O problema não é esse, não. Mas não basta você se autoconhecer. E daí? O que é que você vai fazer com isso? Hum? E é isso que a gente tem que entender. E é isso que nós vamos ler agora, porque eu vou explicar depois ali o desenho, né? Diziam que os seguidores gnósticos de Cristo, tá? Muito cedo na história da fé cristã, tá? Muito cedo na história da fé cristã, recusaram-se a seguir a teologia redentora, tá? Essa teologia pregada hoje, que Cristo veio para morrer pelos seus pecados, e que, portanto, você, para se salvar, tem que se batizar, aceitar Jesus pela fé, e aí, tal, você está quite com ele e tudo e tal. Tem um monte de gente pilantra que faz isso, usa gravatinha, usa paletó, usa batina, usa coisas, e a gente sabe os horrores que acontecem mundo afora, né? E também no nosso país. Mesmo na ausência de provas da biologia e da paleontologia, eles não concordam que o mundo que o mundo bom foi danificado por pessoas más. Então eles não acreditam que o mundo, tá, bom foi danificado por pessoas más. Eles não acreditavam nessa teoria de que Adão e Eva erraram e por isso toda essa desgraça aí, tá? Porque apesar de que o ser humano tem responsabilidades, tem sim. Claro, nós vivemos em sociedade, nós devemos ter responsabilidades. Porque quem não acha que não dá para viver em sociedade, vá morar lá no meio do mato, numa gruta, entra para lá e fica para lá e pronto, né? Certo? Mas da feita que você decide viver em uma cidade, em um local, em um bairro, você precisa respeitar os princípios dos direitos dos outros. Seus direitos terminam quando começam o direito dos outros. Correto? É. Então eles recusaram a ideia de pecado original, né? Que pessoas más, né, teriam danificado o mundo, que então devem fazer as pazes com um Deus irado através da tortura e morte de Jesus. Quer dizer, Jesus foi torturado e morreu para a gente ficar em paz com o demiurgo, em paz com Jeová. Né? Essa é a mentira que a igreja conta. Né? Isso significa que os gnósticos não consideram Jesus seu salvador. Né? Isso é uma pergunta, na verdade, né? Os gnósticos não consideram Jesus seu salvador? De jeito nenhum. Como vimos anteriormente, os gnósticos acreditam que são alienígenas. Os gnósticos, está bem aqui, ó, acreditam que são alienígenas. O que é alienígena? Eles estão dizendo, eles estão falando que nós não somos da Terra. Então, se você não é daqui, e é por isso que eu sempre insisto com a ideia de que os humanos não são da Terra, pelo menos os adâmicos não são terrenos, né? É porque essa é a grande verdade.
Os apóstolos usaram vários termos para isso. Pedro usou o termo que nós somos peregrinos, né? Nós somos transeuntes, né? E então, portanto, nós não temos aqui morada permanente, essas coisas todas. É uma linguagem para dizer, bem, nós não somos do mundo, não somos do planeta, nós não somos deste éon, desse sistema aqui. Nós temos um outro lugar para onde ir, né? O nosso destino, né? Então, é que nem se canta hoje, né? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. A grande verdade é que nós devemos nos perguntar o que de fato nós estamos entendendo como salvação. Tá? Porque se você entende que alguém veio aqui para te salvar, está perdido. E saber que Jesus é Salvador não significa dizer que a partir de agora basta eu ir lá e dizer para ele, olha, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e tudo está aqui, eu já estou lá no céu. Tá? Ok? Não funciona desse jeito. A explicação é muito é muito clara aqui, muito, né? Então ele diz aqui assim, os gnósticos acreditam que são alienígenas nesta Terra, até mesmo neste próprio cosmos. Um de seus professores, Marcion, que é o Marcion de Sinop, tá? Chama este mundo de Aec Creatoris Cellula. Né? Então, parece que em latim significa esta cela de prisão feita pelo Criador. Tá? Esta cela de prisão feita pelo Criador. Quem o Criador? O Demiurgo. A escritura gnóstica mandeísta, Ginza, alerta os seres humanos. Vocês não eram daqui, tá? E sua raiz não era deste mundo. Tá? Os mandeístas ainda existem até hoje. Né? Assim como os maniqueus, os de Mani, né? Também. Então veja que frase interessante, vocês não eram daqui e sua raiz não era deste mundo. Mais uma vez, pode ser absolutamente verdade de que os humanos são estranhos nessa Terra. Estranhos por quê? Primeiro, porque o oxigênio que nós respiramos, apesar de nos manter vivos, nos causa profundamente danos, como envelhecimento, oxidação do sangue e etc. Não é? Sendo que a maioria das doenças, sejam elas naturais ou provocadas, vem por meio do ar. Ok? Né? Enquanto que os outros seres, eles têm a base da vida deles é o silício, e os arcontes, por exemplo, quando entram na nossa realidade, eles só podem permanecer por pouco tempo e têm que sair. Por quê? Porque senão eles morrem. E a base da vida hoje, basicamente, é o carbono. Ok? E isto, né, nós deveríamos não respirar o oxigênio. Ok? Mas o heterogêneo.
ou o heteroxigênio, né? Vamos chamar assim, heteroxigênio. Por quê? E por que nós não conseguimos fazer isso? As alterações que o nosso corpo vem sofrendo ao longo do período, de muitos períodos, né? Há uma, diremos assim, quando o demiurgo cria a bolha dentro daquilo que se chama Terron, quando ele cria a raquia, né? Ele cria para que não entre dentro da raquia o, o que? O heteroxigênio, que iria dar prolongamento grandioso à nossa vida, né? Então, o que ele fez foi nos prender dentro de uma bolha, de um balão, tá? E essa parte luminosa, que nós chamamos de universo bariônico, que é 5%, na verdade nem é os 5% dele, são os 5% da Sofia. São as partes luminosas de Sofia. Por quê? Porque o demiurgo não tem parte luminosa nenhuma, né? Se a gente for olhar dentro de uma ótica melhor, o demiurgo ele não tem luz. Por quê? Porque a pouca luz que ele tinha, ele passou para os edênicos, né? O povo que vivia no Éden. Então é possível que a gente entenda exatamente que os seres humanos, de alguma forma, eles vieram de algum lugar. E, claro, é pela lógica que a gente acredita que nós viemos de uma realidade chamada pleroma, completude, né? Que, portanto, para lá nós deveremos voltar, né? Certo? Então, eles dizem aqui, né? O Salvador não veio para apaziguar seu pai irado, sofrendo uma morte vergonhosa, mas sim para levar cativo o cativeiro, para levar cativo o cativeiro. Na expressão gnóstica, né? E libertar os infelizes estranhos da cela onde estavam presos. Né? Tirar o pessoal da caverna do Platão, né? Porque as pessoas tinham que deixar de ver a sombra para começar a ver a realidade. Pessoas que estão apenas superficialmente familiarizadas com o gnosticismo, muitas vezes chegam à conclusão de que para os gnósticos a salvação ou libertação é uma experiência direta que não requer nenhum salvador. Existe um extremo e um outro, tá? Nada poderia estar mais longe da verdade. O espírito humano, dizem os gnósticos, veio de fora para este mundo e, portanto, os incentivos para a libertação também devem vir de lá. Ok?
É verdade que o potencial libertador espiritual reside nas profundezas, ou melhor, nas alturas, ok? É claro que a libertação precisa ter o impulso do pleroma, tá? Mas a realização desse potencial requer uma intervenção poderosa. Esta ajuda é prestada por seres cujos fiéis lições do gnosticismo apelam aos mensageiros da luz, as entidades salvadoras e messiânicas da mais alta divindade. O profeta agnóstico Mani, na Pérsia, afirma isto claramente. Tá? Ele vai dizer: a sabedoria e as boas ações são sempre transmitidas de tempos em tempos à humanidade por mensageiros divinos. Assim, numa época, foram introduzidos pelo mensageiro Buda na Índia, noutra Zaratustra do Irã, noutra Jesus no Ocidente. Posteriormente, esta revelação veio como uma profecia ainda na última através de mim, Mani, o apóstolo do Deus da verdade na Babilônia. Tá? Então isso quem falou foi o Mani, né? Aquele que criou o maniqueísmo, correto? Em tese ele está dizendo que existem, né, seres que de tempos em tempos aparecem na Terra e tentam ensinar as pessoas e tentam mostrar um caminho, né? Agora, digo isso para vocês, com toda a tranquilidade, não haverá mais vinda de ninguém na Terra para nada. Tá? Então, portanto, não fique esperando nenhum avatar, né? Nenhum Sanata Kumara, nenhum Sananda, nenhum outro que não virá, não aparecerá. E se aparecer, não é do pleroma, não é do Pai incógnito. Tá? Os humanos já têm verdade suficiente para criarem vergonha na cara e começarem a fazer seu processo de mudança. Esse negócio de muito paternalismo, de precisar de alguém que venha e tome papinha na boca para você, acabou. Não haverá mais nenhuma vinda de ninguém. Tá? Há uma ilusão sendo colocada na cabeça das pessoas há milênios de que Jesus vai voltar. Né? Jesus vai voltar. Desde que eu me entendo por gente, todo tempo tem essa mesma conversa. E profetas, inúmeras profecias de protestantes aí foram por água abaixo, não aconteceu nada. Tá? No gnosticismo cristão, esse grande estranho é Jesus, o Joshua. Em muitos escritos da tradição gnóstica, ele é chamado de Logos. Em outros, ele é chamado de Soter, Salvador ou Curador. E em muitos é chamado também de Cristo, o primeiro ungido. A relação exata desses nomes entre si nem sempre é clara. Há evidência de que os gnósticos acreditavam que o Cristo espiritual desceu à pessoa de Jesus no momento em que ele foi batizado no Rio Jordão, pelas mãos de João. Apesar disso, Jesus também é considerado um ser santo e divino desde o momento do seu nascimento. Assim, a salvação dos gnósticos não significa a reconciliação com um Deus colérico através da morte do seu filho, mas a libertação do estupor da existência terrena e o despertar do caminho da gnose. Os gnósticos não acreditam
que qualquer pecado, incluindo a situação de Adão e Eva, seja tão poderoso a ponto de levar à degradação de todo o mundo manifestado. O mundo é imperfeito porque essa é a sua natureza, mas as pessoas podem libertar-se do aprisionamento deste mundo vicioso e da inconsciência, tá, que acompanha esse aprisionamento. Jesus veio como mensageiro e libertador, e aqueles que levam a sério a sua mensagem, partilhando este mistério, como o discípulo Tomé, né, são salvos através da gnose. Né? Então, eu sempre falo que eu passei 30 anos no catolicismo, né? Em todos os grupos, em muitos grupos que vocês possam imaginar que existam dentro da Igreja Católica. Depois, eu passei mais ou menos um ano e pouco na Umbanda e confesso que depois que eu descobri a gnose, eu comecei a descobrir um outro Jesus e uma outra fonte de energia que alimenta o nosso espírito. Hoje, por exemplo, só para você ter uma ideia, antes de eu começar o canal, antes propriamente de eu começar a fazer o canal sobre gnose, porque o canal já existia, eu tinha 2 empregos. Hoje eu não tenho nenhum. Ah, é os arcontes com raiva de você? Não, talvez não, talvez sim. Né? Eu sei que tem muitos humanos com raiva de mim, isso eu sei. Né? Eu verdadeiramente já pensei várias vezes, vou sair, vou embora da minha cidade. Né? E acho que o Paulo, quando certa vez disse que ele, quando ele deixasse essa casa, essa barraca, quer dizer, a casa que ele estava se referindo era o corpo, né? Porque para ele era mais importante estar com Cristo do que viver, né? Muita gente interpretou isso como um Paulo é, tristonho, um Paulo meio que depressivo. Né? Mas, na verdade, Paulo estava apenas dizendo, olha, enquanto tivermos aqui é complicado, né? Complicado. Vocês sabem, há dias em que eu fico imaginando, né? Às vezes eu durmo 1 hora da madrugada e eu fico pensando sobre muitas coisas, dentre elas, será que vale a pena fazer sacrifício pelas pessoas? Porque durante 30 anos eu trabalhei na Igreja Católica e quando eu saí, eu tinha trabalhado para mais de 300 jovens nessa cidade. Despertei raiva de padres, bispos. E
quando eu saí, eles nunca sequer vieram na minha casa me visitar. Eles nunca sequer disseram assim, vamos deixar algo para o Robson lá. Você está entendendo? E eu me pergunto, vale a pena mesmo estar se sacrificando pelos outros? Fazendo vídeos, muitas vezes, doente. O que você ganha com isso? 2, 3 incentivos de alguns que vêm e comentam aqui, mas a grande maioria não se comportam nem sequer como humanos. Porque também acho que nem isso são. Né? Mas, como eu sempre digo, o mundo é feito de escolha e cada um escolhe o resultado, né? E cada um acaba, de uma certa forma, não por uma lei do pleroma, mas por uma lei do próprio demiurgo, que o ser humano está sujeito à lei de o que planta colhe. Né? O próprio apóstolo Paulo fala, né? Com Deus não se brinca, aquilo que o homem semeia, isso mesmo colherá. Então, as pessoas acham mesmo que vão me prejudicar não deixando like, não, não me farão mal algum, farão mal a elas próprias. Causarão danos a elas mesmas. E aqui não se trata de baixar a vibração, frequência. Não se trata disso não. Eu sou muito uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Né? Quem tem 5.3 e chegar onde eu cheguei, passando por caminhos que eu passei, eu já tenho que agradecer ao Pai incógnito por essas vitórias. Né? O texto continua. Uma das acusações mais importantes contra os gnósticos por parte dos cristãos ortodoxos, né? Os ortodoxos são esses que existem hoje, tá, pessoal? É que eles rejeitaram a ressurreição de Jesus. Tá? Que os gnósticos haviam rejeitado a ressurreição de Jesus. Na verdade, não há evidência de que os gnósticos negassem isso. Contudo, eles argumentam que a ressurreição, como muitos eventos no Novo Testamento, não deve ser interpretada literalmente. É isso que os gnósticos vão dizer aqui. Ó. Não deve ser interpretada literalmente. Mas há um problema nesse contexto de não interpretar literalmente. Tá? Porque há um erro, sim. Os gnósticos diziam, como no Evangelho de Filipe, que a ressurreição tinha que acontecer em vida. O grande problema da ressurreição foi o ensino que a Igreja Católica divulgou sobre isso. Porque em nenhum momento no Novo Testamento se fala de ressurreição da carne ou ressurreição do corpo. Nenhum texto. O que se fala é de ressurreição dos mortos.
que é completamente diferente uma coisa de outra. Tá? Os gnósticos, os próprios evangelhos nunca falam de ressurreição da carne, ressurreição do corpo. Evidentemente que isso não acontecerá. Mas eles falam sim da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque Cristo vence a morte. Né? Então, ao vencer a morte, ele expande, como se fosse um campo morfogenético, a possibilidade do ser humano fazer a sua experiência de ressurreição na morte, adquirindo um novo corpo, um corpo chamado corpo de glória, corpo de ressurreição, né? Que é um corpo parecido, semelhante a esse corpo, mas não igual a esse corpo. Porque este corpo é animado pela vida biológica, tá? E pela vida psíquica. O outro corpo guarda as aparências, a memória, né? Os aspectos do ser humano, mas o que move aquele corpo lá é o espírito e não a vida bios ou a vida psíquica. Ok? Portanto, é preciso entender isso. A ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição dos mortos, foi uma ressurreição em que o corpo de Jesus foi completamente absorvido pelo potencial da energia que havia nele, a energia pleromática e a eônica. Então, portanto, o corpo em si, em última instância, é energia condensada, congelada. O que aconteceu com Jesus foi que aumentou a frequência e a vibração do estágio do corpo dele, e em determinado momento houve uma explosão de dentro para fora, em que o corpo foi completamente absorvido, tornando-se pura energia, pura luz. Então, né, isso é completamente diferente do que vai acontecer conosco. Por quê? Porque não haverá isso no futuro em que os mortos vão ressuscitar com seus corpos, porque vocês vão de convir que, a não ser que haja um grande lugar onde se conservem geneticamente todos os DNA de todos os humanos, há humanos que jamais poderão ser ressuscitados. Porque, primeiro, alguns foram queimados, outros completamente desapareceram nas águas, e fora outros fenômenos que aconteceram. Então, não dá para ser assim, né? O livro de Urântia fala da ressurreição de Jesus, dizendo que o Jesus ressuscitou com um corpo chamado moroncial, e que o corpo físico dele foi levado pelos anjos e para algum lugar, né, para onde levaram, né, aquele receptáculo, né? O que eu acho bem difícil, porque os seres que são citados lá, como Gabriel e não sei o que tem mais, esses seres nunca foram anjos do pleroma. Daí a preocupação de que a gente esteja coletando uma informação meio que vinda de fonte duvidosa, né? Mas é o que a gente tem de informação, né? Algum tipo de ressurreição
do corpo de Jesus pode ter ocorrido na manhã de Páscoa. Na verdade, a maioria dos escritos gnósticos chama o Jesus ressuscitado de o único vivo. Tá? Aqui, ó, o único vivo. O equivalente ao latim redivivus. Tá? O único que voltou à vida. Certo? Mas isso não significa que Jesus voltou à vida em um corpo físico semelhante ao nosso. Na verdade, é improvável que ele alguma vez tenha residido num corpo semelhante ao nosso. Tá? Ele não está dizendo que ele não residia em um corpo, ele está dizendo que talvez, né, não tenha né, num corpo semelhante ao nosso. Aqui está o X da questão. Talvez o próprio corpo de Jesus não tivesse sido semelhante ao nosso. E isso não pode ser estranho a nós. Porque, por exemplo, os meus informantes me contavam que quando Jesus estava na Terra, ele era considerado muito estranho pelo pessoal da Galileia, pelo pessoal de Cafarnaum, por causa do aspecto físico dele. Não era muito característico nem da região, nem propriamente de alguma... Então é como se ele não era um fantasma, tá? Porque ele se permitia tocar. Mas é bem provável que o corpo dele não fosse um corpo semelhante ao nosso corpo. Ok? Biologicamente falando. Bem, mas aí alguém vai dizer, bem, mas ele comia peixe, comia tal. Sim, né? Se você imaginar que existiram seres, por exemplo, não humanos, e você imaginar que esses seres também se alimentam, eles devem comer alguma coisa, porque, convenhamos, né? Você acredita que algum ser vai viver de ar, de energia? Não, né? Então, provavelmente, quando ele nasceu, né, Jesus, o corpo dele, de fato, não era um corpo semelhante ao nosso, né, biologicamente falando. Tanto é que provavelmente ele detinha capacidades e poderes. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que é pura suposição e especulação, mas Jesus provavelmente é o corpo dos antropos, dos humanos do pleroma, não são semelhantes ao nosso corpo físico aqui da Terra, ao nosso corpo biológico. É parecido, mas não igual. E talvez por isso os arcontes, os Anunnaki, os Elohim, fizeram alterações. Por quê? Porque acredito eu que em determinado momento o corpo humano ele não era totalmente biológico, né? E creio que não é dos seres que estão no pleroma, o corpo dos humanos lá seja um pouco diferente do nosso, apesar, né, de ser semelhante, mas não igual, né? Eu sempre falo isso. E você vai perceber que há muitos acontecimentos sobre Jesus. Aí você vai dizer, bem, se ele não tinha um corpo parecido com o nosso, mas como é que crucificaram ele, né? Bem, se é que crucificaram, né? Porque há todas aquelas hipóteses levantadas que eu já contei aqui, né? Então, é provável mesmo, né?
e eu não tenho dúvida disso, de que Jesus era um alien, tá? Então, portanto, ele era um antropo, né? Por isso ele dizia o filho do homem, que queria significar em tese o filho da humanidade, né? Mas não da humanidade terrena, mas da humanidade pleromática. Talvez por isso ele tenha tido um corpo bem parecido com o nosso, mas não igual em termos de aspectos biológicos, tá? Contudo, se crucificaram, não, isso basicamente não significa absolutamente nada. Por quê? Porque você pode pegar um animal, um cão, um gato, eles têm corpo biológico, né? Se você for analisar, eles têm rim, eles têm coração, né? Eles têm coração, eles têm cérebro, eles têm, né? E mais, diríamos assim, mas eles não são humanos, né? Se você pegar um primata, você verá ele tem órgãos muito parecidos com os nossos, mas ele não é humano, né? Então, o fato de Jesus ter sido crucificado, ter saído sangue, etc., seria perfeitamente normal. Não significaria que ele era humano, tá? E aí o texto diz aqui, os corpos físicos não andam sobre a água, né? Ele vai colocar isso aqui, por exemplo, né? Porque ou você acredita que Jesus tinha um extremo poder, e aí você pode acreditar que ele tinha desenvolvido 100% do potencial da mente dele, ou o DNA dele era todo completo, ou você pode supor que o corpo dele, que era parecido com um corpo biológico, mas não igual a um corpo biológico, podia perfeitamente andar sobre as águas, levitar, flutuar. Eu já vi fenômenos assim, não pessoalmente, mas vi pessoas, testemunho de muita gente, falando de pessoas que em determinados momentos de oração levitavam, porque eles percebiam, né? Há, há fenômenos como o tipo de abilocação, né, que é você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso, por exemplo, num corpo humano físico. Agora você imagina Jesus, um aeon, que tinha um corpo físico, sim, né, mas não biologicamente igual ao nosso, e ele tinha a capacidade de andar sobre as águas, né? Então ele dizia, né, outra coisa, é, ele atravessava as paredes, brilhava como o sol, né? A natureza exata do corpo de Jesus era um mistério, dizem os gnósticos. Eles achavam que isso era verdade tanto para o corpo que ele possuía antes da ressurreição, quanto para aquele que apareceu no período subsequente. Na verdade, o que é que eles estão dizendo? Que o corpo antes da ressurreição é o mesmo corpo depois da ressurreição. Que Jesus já estava ressuscitado. Porque só o fato de quando ele se transfigurou lá no Monte Tabor, isso já dá uma noção para a gente de como, né, era o corpo dele. Os apóstolos ficaram profundamente assustados com a nave que chega, de onde descem Elias e Moisés para conversar com Jesus, e aí, né, uma nuvem encobre, e aí há um brilho tão
estupendo que os apóstolos lhes caem por terra. A palavra cair por terra significa o seguinte: eles não conseguiam se manter de pé, dado o peso, a energia que aquilo emanava. Tanto que Jesus, quando desce com eles de lá, pede para eles que não fale nada a respeito disso, né? Na verdade, os evangelhos canônicos são incertos sobre a natureza exata do corpo de ressurreição, né? Que é assim que é chamado, ocupado por Jesus. É claro que alguns relatos evangélicos sugerem que era sólido e feito de carne. No entanto, outros deixam margem para dúvidas. A história do caminho de Emaús, contada no Evangelho de Lucas e Marcos, conta que Jesus apareceu sob outra forma. E isto aqui é uma coisa importante, porque Jesus sofria metamorfoses, ele mudava. É, quando a Maria de Magdala, Maria Madalena, encontra Jesus, logo depois da dita ressurreição, ela vai olhar para ele, vai apenas vê-lo como um jardineiro, tá? Então ela não reconhece ele, porque parece que ele tinha essa habilidade de sofrer metamorfose. Talvez aí esteja a explicação de por que Judas teria que ter beijado ele, porque como ele mudava de aparência, ah, é, Judas teve que identificar ele, sob pena de prender alguém enganado, né? Então, provavelmente você vai dizer, isso é muito fantasioso. Não, isso não é fantasioso. Ora, tem gente que acredita em cartas psicografadas de mortos que eles nem sequer sabem se são mesmo e não consegue acreditar nos fenômenos que Jesus produziu. Então você é profundamente um tolo, tá? A capacidade que Jesus tinha de, de agir, mas ele era perfeitamente tocável, tanto é que Maria vai abraçar ele, mas ele não vai permitir, porque, assim, de uma certa forma, né, ele disse, não, não, não me retenhas, quer dizer, não me prendas aqui, né? Eis que subo ao meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Então ele manda ela avisar que ele vai adiante deles esperar eles lá na Galileia, né? Entendeu? Quando ele está caminhando com os discípulos de Emaús, a aparência que ele tem é de um transeunte. Então ele vai conversando e pergunta o que é que aconteceu, por que eles estão tristes, e é isso, e é assado, e eles vão contando, né? Até que eles chegam num lugar e aí eles dizem, bem, já está tarde, né? Fique conosco, né? Passe essa noite. E aí eles vão e fazem a celebração do pão, né? E aí quando ele faz a celebração do pão, que ele começa a fazer os gestos que ele fazia, porque eram gestos próprios da comunidade dele, né, que só os mais íntimos entendiam, eles identificaram que é Jesus, mas quando eles identificaram, ele desaparece, né? Então, evidentemente, você deve pensar, pô, esse cara realmente não era terreno, não é? Ele tinha capacidades incríveis. E quando eu falo isso, e os meus informantes diziam para mim sobre ele, falavam que ele não tinha aparência do povo da região. Ele não tinha aparência mesmo. Por isso, talvez a calúnia de ser filho
de um adultério, porque supostamente eles deveriam ali naquela região ter muitas pessoas miscigenadas, mas a grande maioria deveriam ser morenos, ter uma pele mais escura devido à própria região em que eles habitavam, né? E aí, provavelmente, Jesus tinha uma aparência bem diferente, né? Pelo que os meus informantes contam. E isso causou um certo impacto, né? E o pessoal não seguiram ele simplesmente porque ele saiu e disse: venha e segue-me. Não, é porque o pessoal olhava e viu algo muito diferente nele. Não era algo natural deste mundo, ainda que se pudesse vê-lo, tocá-lo e tudo mais, uma, não, eles percebiam que não tinha, tá? E isto aí claro que a igreja tenta humanizar Jesus o máximo que pode, porque senão também não tem como justificar a tal salvação, né, redentiva de Jesus que morre na cruz, etc. E tal, né? Há, inclusive, escritos gnósticos que dizem que, e também outros escritos que dizem que tudo não passou de uma encenação lá no Calvário, né, e de que, de fato, Jesus não teria morrido e que apenas foi levado, né, e tudo isso morreu depois de muito tempo, que ele viveu ainda muitos anos e teve família e tudo mais. Mas se a gente pensar pelo lado de que ele não tinha corpo biológico como o nosso, mas um corpo físico semelhante, parecido, mas não igual, aí também complica hoje você dizer que ele tinha uma família, né? Que ele casou, que ele teve esposa e tudo mais. Seria meio complicado, né? Então, existe um extremo, ou você diz totalmente que Jesus era totalmente humano, que foi o que a igreja fez, né? Mas para isso, por que que ela disse isso? Porque ela precisava sustentar a ideia da salvação, tá? E de outros, os próprios gnósticos não sabiam bem direito como era o corpo de Jesus, nem tampouco os evangelhos sinóticos não têm muita clareza sobre a ressurreição, né? A ressurreição não foi inventada por Jesus. Ela era uma crença dos próprios fariseus e que já vinha desde tempo, da época de Inanna, uma das deusas da Suméria, que supostamente ressuscitou, voltou à vida, né? Então, é claro que esse tema é inesgotável e eu não pretendo aqui concluir todo o assunto, né? Mas vamos lá. Eu vou aqui para a gente caminhar para o fim do vídeo, né? Então, ó, e aí já contei o caso de Maria Madalena, né? Que ela confunde com jardineiro. Depois também ela reconhece ele, instruiu a tocá-lo, né? Esta exigência é a famosa noli me tangere, não me toque, né? Que deu ordem às obras de arte sacra, pode ser interpretada como o significado de que o seu corpo era ilusório. Então, portanto, ele dizia assim, não me toque, né? E ele disse, né? Mas aí também tem um outro detalhe. Quando ele aparece para os discípulos e Tomé está lá, ele diz, Tomé, vem e toca as minhas mãos e toca o meu lado, né? E o que se supõe? Jesus não podia ter um corpo aparente, porque o cara ia meter a mão lá e a mão ia atravessar num corpo fantasmagórico, holográfico. Não, né? O que eu particularmente acredito é que Jesus tinha a capacidade
pela própria natureza dele, de se materializar e desmaterializar, né? Então é evidente que ele, quando ele mandou o Tomé tocar, ele estava materializado e o Tomé tocou, né? Mas quando ele varou sem estar as portas abertas e atravessou a parede, ele retinha capacidades incríveis. Então, é, é bem provável que o corpo de Jesus não era um corpo aparente, mas sim um corpo físico, de fato, concreto, de fato, mas com uma natureza diferente do nosso corpo biológico, né? E isso é claro que rende ainda muita discussão ao longo do tempo, mas que Jesus era um extraterrestre, um alienígena, não tenho dúvida nenhuma de falar isso para vocês, né? Certo? É, é, Elaine Pagels, uma das escritoras que eu recomendo, se você tiver, quiser ler, no Brasil tem publicações dela, né? Escreveu em seu livro Gnostic Gospels, os Evangelhos Gnósticos, né? Dizendo, portanto, embora alguma história do Novo Testamento insista em uma imagem literal da ressurreição, outras permitem outras interpretações, né? O que era mais importante sobre Jesus? Sua carne ou seu espírito? Até os ortodoxos dirão que é o espírito. É, portanto, compreensível que os gnósticos coloquem ênfase especial na natureza de Jesus e na sua ressurreição. Os dois pontos de vista concordam que, em ambos os casos, antes e depois da ressurreição, Jesus se manifestou como possuidor de um corpo denso. Muitos gnósticos acreditavam que este corpo em si só poderia ser uma aparência doctos, né? E, portanto, foram acusados de docéticos, tá? Marcion de Sinope era doceta, porque ele acreditava que o corpo de Jesus era aparente, não tinha corpo físico, não existia. Ou seja, aqueles que pensam que o corpo de Jesus era puramente ilusório. No entanto, o conceito de corpo de aparência é bem conhecido em outros lugares, por exemplo, na tradição indiana. Mais importante do que a substância do corpo de Jesus para os gnósticos é o ensino gnóstico de que a ressurreição tem um profundo significado espiritual pessoal para todos os que lutam pela gnose, pois não estamos todos, em certo sentido, mortos e envoltas em drama do inconsciente. Nossa visão está obstruída pela obscuridade e confusão. Não é a nossa, não é nossa, mas querida esperança e maravilhosa inevitabilidade ver que a pedra foi removida e a nossa natureza espiritual despertou do sono aeônico? Se for assim, então por que não fazer como Cristo fez, reavivando o espírito em nova vida? Absolutamente certo, dirão os ortodoxos, mas isso só acontecerá depois da nossa morte, enquanto a nossa carne é muito podre e desaparecida for ressuscitada. É aqui que os gnósticos rejeitam claramente a comunhão dos ortodoxos. O gnóstico poderia citar o Evangelho de Filipe, que diz: aqueles que dizem, aqui está aqui, ó, aqueles que dizem que o Senhor morreu desde o princípio e ressuscitou, estão enganados, pois ele ressuscitou desde o princípio e morreu. Tá? No 21 do Evangelho de Filipe. Ele poderia acrescentar, se quisermos imitar a Cristo, então é isso que devemos fazer. O mesmo Evangelho diz em outro lugar: se
eles não receberem primeiro a ressurreição enquanto ainda estão vivos, tá? Então, quando morrem, ele não recebe nada. Olha o que está sendo dito aqui do Evangelho de Filipe, olha só, tá? Certo? Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, olha só, tá? Ó, aqui, ó. Aqui, certo? Eu estou tentando marcar aqui, gente. É uma coisa terrível isso aqui. Tem hora que parece que... Oh, coisa chata. Aqui, tá? Eu vou deixar marcado aqui. Se vocês não receberem primeiro a ressurreição enquanto ainda estão vivos, então quando morrem, eles não recebem nada. Então está aqui a grande verdade. Tá? Os gnósticos consideravam o termo ressurreição uma palavra simbólica para a gnose, o verdadeiro despertar espiritual. Quando despertamos para quem somos, de onde viemos e para onde vamos, chegamos ao verdadeiro e autêntico conhecimento das coisas. Para a tradição gnóstica, a ressurreição de Cristo é um impulso misterioso que contribui para a nossa ressurreição e despertar. Se este despertar não ocorre, então a vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo foram em vão, como escreve Ângelus Silesius, em um místico cristão do século XVII, que era muito gnóstico em espírito. Cristo poderia nascer 1000 vezes em Belém. Você ainda pareceria se ele não nascesse em sua alma. Tá? Você ainda pereceria se ele não nascesse em sua alma. Então, se 1000 vezes ele nascesse, mas ele nunca nascesse em seu coração, então, certo? A imitação de Cristo, que também é um livrinho, é muitas vezes entendida como uma identificação do próprio sofrimento, os infortúnios da paixão do Senhor e a crucificação. Contudo, esta imitação deve concluir também a ressurreição. A posição gnóstica é bastante clara no momento da gnose completa. A centelha divina interior é realizada produtivamente e o homem surge do duplo caixão do corpo e da mente, né? Certo? Do duplo caixão do corpo e da mente, unido ao espírito interno, e o esquecimento desaparece e a memória da realidade do espírito retorna. Então, eu quero encerrar voltando aqui ao texto de Filipe. Se eles, lá em cima, né? Diz aqui, não. Se eles não receberem primeiro a ressurreição enquanto eles ainda estão vivos, então quando morrerem, eles não recebem nada. Então, se você não ressuscitar agora enquanto vivo, quando você morrer, você não receberá absolutamente nada. Simplesmente vai desaparecer. Né? E aí tem uma frase de Paulo que tem uma música, né, que diz, né, que é o seguinte: ele foi manifestado na carne, justificado no espírito, contemplado pelos anjos. Então, ele foi manifestado na carne, né, justificado no espírito, certo? Para dizer para nós, né, que Jesus sempre esteve ressuscitado. Inclusive, há um texto, né, do Novo Testamento que diz que ele é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Então, as pessoas têm que parar com essa onda de pessimismo, de um lado, e de outro, começarem a despertar, acordar.
Porque se você não ressuscitar agora que está vivo, quando você morrer, você não receberá nada. Apenas desaparecerá. Forte abraço.